Hoje, dia 30 de maio de 2018, estamos chegando no finalzinho do mês de maio e já projetando junho, que é o mês da Copa do Mundo. E tem uma reunião importante hoje na Federação Catarinense de Futebol. Conversei com o Carlos Crispim hoje pela manhã, em função desse problema todo de abastecimento, logística para o campeonato. A federação estará reunida na parte da tarde com os clubes para tomar uma decisão se vai acontecer ou não a largada do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão ou Chave B, como queiram, para este final de semana. Jânio, tens alguma expectativa, tens alguma informação sobre essa reunião que vai acontecer na parte da tarde? Os clubes estão concordando em transferir ou não? Eladio, olá você de casa. Eu tive a informação agora pela manhã, né, que começa a normalizar a situação aí nos postos de combustível e isso deu um alento muito grande aos diretores de clube. É uma informação de bastidor hoje pela manhã, aliás, agora ao 12:30 mais ou menos eu consegui essa informação através de uma assessoria de um clube e falou que os clubes se comunicaram hoje pela manhã, todos os presidentes, e vão levar a proposta à tarde junto à Federação Catarinense de Futebol para que aconteça a rodada assim. Os clubes não querem sacrificar, até porque o calendário ele é extenso. Nós teremos aí esse primeiro momento, a Série B do Campeonato Catarinense, e uma semana depois que acabar o campeonato, já teremos o início da Copa Santa Catarina. Então, se fosse para mexer agora nesse calendário, teria que acabar o campeonato numa quarta-feira e no domingo já começar a Copa Santa Catarina. Então, os clubes estão se mobilizando para levar a proposta hoje à tarde lá na Federação Catarinense de Futebol para que aconteça a rodada no final de semana. E eu acho prudente, Eladio, até porque nós já falamos aí, né, sobre essas questões, toda hora está mudando o jogo, mudando horário, mudando o campo. Eu acho que o torcedor merece um pouco mais de respeito. Sabemos que é uma excepcionalidade devido à situação da crise que se encontra no nosso país, mas nesse momento parece-me que a vontade dos dirigentes de futebol é que aconteça a rodada. É claro que aí nós temos toda uma questão de logística também, de arbitragem, serviço de jogo e etc., mas parece que há uma mobilização sim para que nós tenhamos essa rodada. Jânio, eu particularmente acho que a situação no momento não é uma situação para se fazer futebol. Haja vista que a grande maioria dos torcedores, eles moram longe do estádio. Eles vão ter que se locomover para vir ao estádio. E nós estamos num domingo, com expectativa de na segunda-feira as coisas estarem um pouco mais normalizadas, e quem tem reserva de combustível vai levar filho para a escola, vai para o trabalho, vai trabalhar, vai tocar a vida, que tem que tocar a vida. Porque nesse final de semana a situação ficou muito complicada. E um clube abrir o seu estádio hoje e correr o risco de ter aí 200 torcedores, 100 torcedores, é muito grande. Muito grande. Eladio, veja bem, a informação também que eu tive, tá, que já começou o abastecimento na cidade, tá, e na região. É claro, especificamente Itajaí e Balneário Camboriú já estão sendo abastecidos, tá? Já estão sendo abastecidos. Joinville também já começa a ser abastecidos. Então, eu respeito teu ponto de vista, né? Mas eu também, por outro lado, Eladio, eu já estou cheio de tanta reclamação, de tanta angústia, e nós temos que entender isso. E eu vejo o futebol, tá, como uma festa, como uma alegria. A gente faz, mas não é o momento. Eu, sinceramente, me perdoa, eu penso um pouco diferente de você em relação a isso. Eu acho que se tiver condições de fazer a logística, eu acho que tem que... Jânio, o que eu estou colocando aqui é que eu queria ver uma estreia do Marcílio Dias contra a equipe do Fluminense com, no mínimo, 2.000, 3.000 torcedores. Isso é que é a minha expectativa. Essa é a minha expectativa. Agora, com essa situação do combustível, que tem gente que está com o seu carro na garagem parado já faz um tempo, e até porque está economizando, eu estou vendo o lado financeiro, a logística financeira de um clube de futebol,
que faz um jogo na sua casa, eu acredito que o dirigente, você já foi dirigente, você faz uma análise. Pô, nesse jogo contra o Fluminense eu tenho que botar no mínimo 2.000 pessoas no estádio para mim poder começar a fazer um fluxo de caixa. Se eu colocar menos de 2.000 pessoas, eu estou morto. Assim, é uma situação de economia. É claro, você está fazendo uma análise macro do negócio. Eu já estou pensando um pouquinho mais micro, né? Estou pensando em Marcílio Dias, estou pensando em Almirante Barroso. Se nós vermos aí, por exemplo, qual que é o confronto? Almirante Barroso e Barra. Os dois são daqui, certo? Marcílio Dias e Fluminense são daqui. Tá? O Fluminense é aqui 100 quilômetros aqui, na cidade de Joinville. Com o abastecimento que está acontecendo a partir de hoje, até sábado, para mim, está praticamente normalizado. Tá? O transporte coletivo continua rodando. A maioria dos torcedores vão de transporte coletivo. Agora, uma outra atração também, Elade Cardoso. Falasse uma coisa até aí. Tá, o transporte coletivo vai estar à disposição no domingo? Vai estar trabalhando normalmente com as suas linhas de domingo normal. Não vai haver alteração, até porque o transporte coletivo aqui da cidade de Itajaí foi um dos únicos do estado que continuou trabalhando quase que dentro da sua normalidade. Então, no meu ponto de vista, não vejo problema nenhum de a rodada ser no domingo, por ser praticamente um campeonato regional. Olha o que eu estou falando. Veja bem, Blumenau, 2 clubes, tá? 50 quilômetros de Itajaí, tá? Balneário Camboriú, 20 quilômetros de Itajaí, 1 clube. Itajaí, 3 clubes. Mas ninguém tá aqui discutindo se... Não, mas está falando de logística. Não, mas a logística para vir, eu acho que um tanque de diesel no ônibus para trazer Fluminense e levar de volta, está tudo tranquilo. A minha preocupação é o deslocamento do torcedor, aquele que vai para o estádio, dar a presença, dar o lucro, dar a bilheteria que é necessário para o futebol viver. É isso que eu estou pensando, só isso. Então... E pensando no Marcílio, então, um exemplo, vamos aproveitar agora esse espaçozinho nesse primeiro bloco aqui, qual é a logística do Marcílio Dias com relação ao seu elenco? Olha, deixa eu acabar aqui em relação agora ao meio-dia, tá? O Marcílio Dias publicou no seu site oficial o seu patrocinador master, tá? APM Terminais. Tá? Nós, nos bastidores, nós já sabíamos, né, que esse era realmente o patrocinador master do Marcílio. E legal que ele vai usar uma parte das costas aqui, ele vai usar em cima do emblema do Marcílio Dias e em cima da marca da fornecedora de material esportivo. Então ainda ficou aberto esse espaço, a camisa ficou linda, maravilhosa. Tá? Foi produzido um videozinho de 1 minuto, está lá no Facebook, no site, no Facebook do clube. Entre lá, vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa essa campanha. Então, pensando em todo esse trabalho que foi feito essa semana, Eládio, pensando nesse trabalho, o Marcílio Dias não quer a transferência do jogo, tá? Até para dar uma continuidade. O Marcílio Dias vem fazendo um trabalho aí desde o dia 20 de abril, quando começou a chegar os seus primeiros jogadores. O Marcílio Dias efetivamente contratou 23 jogadores e mais alguns garotos aí que, por exemplo, o John, que era um goleiro das categorias de base, também está no elenco. O Marcílio Dias hoje tem no seu quadro 23 contratados, mais o John são 24 jogadores. Ele tem goleiros, tá? Rafael Kahn, 21 anos, 1,91 m. Christopher, tá? 22 anos, 1,87 m. Luiz Carlos, tá? Esse um garoto muito bom, 23 anos, 1,95 m, tá? E esse é o menino John, que era das categorias de base, 18 anos, 1,92 m. Zagueiros, Marcílio Dias contratou 4 zagueiros. Léo Rigo, 23 anos, 1,88 m. Igor, 23 anos, 1,91 m. Rogério, 36 anos, 1,83 m. Cris, 30 anos, 1,88 m. Laterais, 4 laterais, 2 esquerdo e 2 direito. Laterais direitos, Lucas Prachedes, 21 anos, 1,75 m. Renan Castro, 22 anos, 1,75 m. Lateral esquerdo, Aleph,
lateral esquerdo, 21 anos, 1,80 m. Bruno Santos, 22 anos, 1,75 m. Aliás, esses dois últimos são direitos, os dois primeiros são esquerdo. Então são 4. Volantes, acho pouco, 3 volantes. Buru, 31 anos, 1,80 m. Andrei Alba, 23 anos, 1,81 m. Arthur Feitosa, 23 anos, 1,85 m. Meias, armadores. Léo Ávila, 21 anos, 1,75 m. Max, o grande camisa 10, 33 anos, 1,75 m. E Bruno Meurer, tá? 22 anos, 1,75 m. Atacantes, essa foi... os atacantes foi realmente o setor que o Marcílio mais contratou. O Marcílio contratou 4 goleiros, 4 laterais, tá? Contratou 4 zagueiros, 3 volantes, 3 meias e 6 atacantes. Os atacantes são Wilson Júnior, 26 anos, 1,79 m. Juliano Levac, tá? 21 anos, vice-artilheiro do campeonato ano passado no Guarani. 21 anos, 1,85 m. Ayrton, um jogador que joga pelos lados, veio lá do Rio Grande do Sul, 22 anos, 1,73 m. Abner, foi a grande sensação do Concórdia ano passado, inclusive fez o gol que eliminou Marcílio Dias do campeonato. Abner, 22 anos, 1,65 m, joga pelas pontas. Schwenk, 39 anos, 1,81 m. Sabiá, 35 anos, 1,75 m. Então o Marcílio Dias tem ali como atacantes o Wilson Júnior, tá? O Ayrton e o Abner, que jogam pelos lados. Jogador de área, Schwenk, Sabiá e Levac. O Marcílio Dias tem uma idade média de 20... Todos esses jogadores aqui dá 582 anos, dividido por 23, dá 25 anos de média, tá, de idade do time. Tá? Pelo que você está levantando aí, ô Jânio, o número de atletas acima de 23 são poucos, né? São muito poucos, são muito poucos. Olha só, acima, quem que nós temos aqui? O Rogélio, tá? O Rogélio e o Cris, 2. Os volantes, todos eles estão dentro dos... Só o Buru, né? 2. Laterais, todos. Buru, 3. Max, 4. Wilson Júnior, 5. E o Schwenk, 6. 7, com o Sabiá. Então, 7. São 7 acima, Isso. 5 pode jogar. 5 pode jogar. Jogar ou ficar no banco. Ficar no banco. Então são 7 jogadores acima. Eu acho que... Não, ficou legal. Eles investiram mais na base, né? Exatamente. Fizeram mais do 23. Porque aqui, você veja bem, se o Schwenk joga, o Sabiá não joga. Então já está no ataque, a gente já sabe. Né? Lá na defesa, a gente só tem o Rogélio ou o Cris. Joga um ou joga outro. Então sempre tem essas opções. Então a média de idade do Marcílio Dias é 25 anos e a média de altura, isso aqui eu gostei muito, é lá, de 1,81. É 25 porque a linha de atacante e o Rogélio pesaram bastante. Né? Que pesaram bastante. 39, o Schwenk, o Sabiá... 35, 33. O Schwenk, o Sabiá e o nosso zagueiro lá, o Rogélio, esses aí fizeram a diferença, né? O Rogélio, 36, o Schwenk, 39, o Sabiá, 35. Então, esses fizeram a diferença. Mas uma coisa que eu gostei aqui é a altura do Marcílio, tá? Na média, 1,81. Eu acho que fazia tempo que o Marcílio não tinha um time alto. Cara, eu me assustei aqui, quando você falou aí a altura do goleiro. Eu nem passava na porta, se eu chegasse lá e dizia, passa. Olha só. Tampinha aqui no meu time não joga. 1,91, 1,92, 1,95. Nós vamos ao intervalo e na sequência nós voltamos aí, já até para falarmos sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que nós teremos hoje e complemento na sequência, e também falar sobre a transferência, mais uma transferência do Sub-17, que ainda não aconteceu, essa grande decisão. Voltamos já já. Estamos de volta e esse segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Então, o Jânio fez uma explanação aí no primeiro bloco
a respeito da formação do elenco do Marcílio Dias. É uma formação jovem, é uma formação que realmente dá uma grande expectativa de que o Marcílio Dias possa acertar o seu pé. Principalmente se o Sabiá acertar o pé lá na frente, que é o centroavante, é aquele que vai orientar e direcionar a bola para o fundo da rede. Né, tem o Sabiá, tem o Levac, tem o Schwenk, né? E fora esses meninos que jogam pelas laterais. Agora, para mim, a grande contratação do Marcílio Dias é o Wilson Júnior. Tá? Esse jogador é diferenciado, vocês podem esperar que esse cara vai fazer diferença. Wilson Júnior é um jogador do Brusque. Não entendi até agora por que o Pingo não quis que ele ficasse no grupo, mas o Brusque não liberou o jogador, ele emprestou o jogador. Então, acaba o campeonato, ele tem que voltar lá para a equipe do Brusque. Bom, nós vamos então agora, de imediato, à tabela da rodada a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer no futebol brasileiro neste meio de semana e para final de semana também. Vamos à tabela? No Campeonato Brasileiro da Série B, a 8ª rodada começou na terça-feira com São Bento 1, Figueirense 1. Eu não gostei desse resultado. Figueirense jogou muita bola. Quem gostou? Londrina 2, Londrina 3, Coritiba 2. Com esse início da 8ª rodada, o Fortaleza continua liderando com 19 pontos, o CSA em segundo com 15, Avaí terceiro com 14, Curitiba em quarto com 14, Figueirense está na 5ª posição com 13, Vila Nova 13, Paysandu 12, São Bento 12, Atlético Goianiense 11 e Londrina também 11. O Guarani na 11ª com 10, Sampaio Correia 10, Oeste 9, Brasil de Pelotas 8, Ponte Preta 7 e Juventude 7. Na zona de rebaixamento, CRB 6, Boa Esporte 4, Goiás 2 e Criciúma 1. Criciúma tá morto. Na Série A, a 8ª rodada começa nesta quarta-feira com Vitória Internacional, Vasco da Gama do Paraná, Sport Atlético Mineiro, Chapecoense vai pegar o Ceará, São Paulo pega o Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, um grande jogo, Grêmio e Fluminense. E também teremos na quinta-feira o complemento. Vamos fazer uma análise aí dessa rodada do campeonato que começa nessa quarta-feira? O Elad, acabou de sair, tá? O sorteio da Copa do Brasil, tá? A Chapecoense vai pegar o Corinthians, tá? Primeiro jogo lá em São Paulo. O Corinthians que se cuide. O Corinthians que se cuide. O Corinthians que se cuide. Pelo amor de Deus, né, Eladio? Vamos falar sério, né? Mas a Chapecoense não foi jogar contra o Corinthians? Eliminou o Atlético Mineiro agora. O Atlético Mineiro é um bom time, a Chapecoense eliminou nos pênaltis. Então vice? Tem que cuidar mesmo, né? Ô, Eladio, veja bem, essa rodada do Campeonato Brasileiro, ela é extremamente importante, como é a rodada desde a primeira até a última. Os 3 primeiros pontos valem tanto quanto os 3 últimos pontos, né? Em pontos corridos é assim. Tem muito campeonato ainda e tal. Essa questão de o Grêmio estar economizando time, essas coisas, lá no final vai ter a choradeira. Então, veja bem, nós vamos ter o Sport e o Atlético Mineiro hoje, por exemplo. O Atlético Mineiro é o 3º colocado do campeonato e tem 13 pontos. Se você pegar o Sport é o 9º colocado e tem 11 pontos. Ou seja, tem 2 pontos apenas de diferença. Então é um campeonato muito equilibrado. Tá embolado. Tá embolado. Você vê, o Vasco vai pegar o Paraná. É o desespero. O Paraná é o último colocado com 3 pontos. E o Vasco é o 13º com 11 pontos. 8 pontos apenas. O Vasco tem 11 pontos, melhor dizendo. Se o Paraná, por exemplo, perder esse jogo aqui, um abraço. E se o Vasco não ganhar, o Vasco começa a cair lá para baixo. O Vasco tem 8 pontos. Então, realmente, começa a ficar difícil, né? O Vitória e o Internacional. O Internacional fez uma grande vitória diante do Corinthians, né? E agora vai até a Bahia encarar esse Vitória. O Vitória é o 14º, tem apenas 8 pontos. E o Internacional é o 8º com 11, muito próximo também. O São Paulo vai receber
O São Paulo, que aliás é a grande surpresa do campeonato, vai receber o Botafogo. O São Paulo é o único time invicto nesse campeonato, vem fazendo grandes partidas, tá? E se ganhar esse jogo e o Flamengo bobear lá, ele já vai lá pra cima. 5 empates. É? 5 empates. Mas não perdeu pra ninguém ainda. Então vai encarar um Botafogo, que é o 12º colocado, muito próximo também com 9 pontos. E a Chapecoense, esse sim, até o Diego Arthur falava lá na Rádio Univale, esse é o jogo do Ceará. O Ceará é o 19º colocado com 3 pontos e precisa se recuperar em cima da Chape. Mas esquece que a Chape também está na zona do rebaixamento. Tem apenas 6 pontos. Então, teoricamente, para a Chape é ruim pegar um adversário como o Ceará nesse momento. Porque o Ceará também está desesperado. E o Ceará precisa fazer uma vitória. E a Chapecoense, para mim, está devendo muito nesse campeonato, Eladio. Está muito abaixo do que ela pode render. E ela não pode nem pensar em perder pontos para um time como o do Ceará, com todo o respeito que eu tenho pelo Ceará. Mas, Jânio, você fez uma análise anterior que a coisa está bem... Está muito próximo. 3 pontos para cá, 3 pontos para lá, muda tudo. Muda tudo. Entende? Porque ninguém disparou. A tendência é que o Palmeiras disparasse, que o Flamengo disparasse, que Corinthians disparasse, que o Grêmio disparasse, mas ninguém disparou. O Corinthians acabou tropeçando, o Flamengo tropeçando, todo mundo tropeçou. Então é uma situação de um equilíbrio muito grande dentro dos nossos times. E não vai ter, como aconteceu ano passado, que o Corinthians deu aquela largada toda, porque estava todo mundo caindo pelas tabelas. Agora não, agora a coisa está complicada. Eu acho que nem o rebaixamento vai se definir como nós aqui definimos o ano passado. É o seguinte, vai chegar com 5 rodadas de antecedência e o Corinthians vai ganhar o campeonato. Não ganhou porque não quis. Ele ganhou o campeonato, não ganhou com 5 de antecedência. Não ganhou com essa facilidade porque não quis. Que quando chegava para matar, ele não matava. Começou a usar time reserva também. E teremos um grande jogo da rodada. Para mim, o grande jogo da rodada é esse jogo Cruzeiro e Palmeiras, tá? O Palmeiras está devendo muito, está numa pressão muito grande. O Palmeiras não pode se dar o luxo de perder para um Sport em casa como perdeu na última rodada. E vai encarar um Cruzeiro que vem crescendo muito. Esse time do Mano Menezes, aliás, o Mano Menezes no início lá, o Cruzeiro estava perdendo para todo mundo achou que tinha que mandar o Mano Menezes embora, e isso não aconteceu. Parabéns para a diretoria do Cruzeiro, e o Cruzeiro vem numa recuperação extraordinária. Então, para mim, é o grande jogo. Mas tem o Grêmio e o Fluminense. O Grêmio é o 5º colocado com 12 pontos, e o Fluminense é o 2º colocado com 13 pontos. Ou seja, a diferença é apenas 1 ponto. Teoricamente, eu vejo o Grêmio muito superior à equipe do Fluminense. Apesar do Fluminense hoje na pontuação estar em 2º lugar e o Grêmio estar em 5º lugar, mas é 1 ponto que separa essas duas equipes. Agora, o Grêmio é muito mais time que o Fluminense, com todo respeito. A torcida pode arroz, tá? E eu tenho respeito pelo Fluminense. O Abel Braga vem fazendo milagre nesse time do Fluminense, porque é um time tecnicamente muito fraco, mas taticamente muito bem armadinho. Agora, não podemos negar que o Grêmio hoje é o melhor time do brasileiro. E amanhã nós teremos o complemento com Flamengo e Bahia. O Corinthians vai pegar o América Mineiro, parada dura para o Corinthians. E o Atlético Paranaense vai pegar o Santos. O Santos numa situação delicadíssima também. O Jair, o treinador, que acabou deixando o Botafogo para assumir um novo compromisso, ele dizia que ele estava atrás de novos desafios, foi encarar esse desafio do Santos só com a molecada, e molecada dificilmente ganha campeonato, tá? Tem que ter uma mescla. E ele já está ameaçado no Santos, e é uma pena, porque é um treinador emergente, um treinador de grande futuro, e está nessa pressão muito grande lá no Santos. Porque o torcedor não quer saber se é um time de garoto, é o Santos, e o Santos tem que ganhar. Exatamente. Então, nós vamos ficar aqui no aguardo, porque nós teremos jogos do Campeonato Brasileiro até o dia 13. Até o dia 13 é o último dia, a última data do Campeonato Brasileiro. E depois para a Copa do Mundo, que começa no dia 14. Aí é que é o babado. Já teve outros campeonatos em que teve paralisação, até por Copa do Mundo, e que quando se voltou, as coisas... Quem estava na frente acabou tropeçando, quem estava lá embaixo acabou subindo. É ruim. E as coisas ficaram de uma forma totalmente diferenciada. É ruim esse tipo de parada. Agora, se tem treinador aí que se pensa em trocar, troca agora, porque daí dá tempo de fazer uma pré-temporada.
Portanto, tá aí, então, essa análise, sim, você agora já tem o conhecimento do grupo do Marcílio Dias, que está pronto para estrear no domingo. E repito mais uma vez, tem uma reunião hoje à tarde na federação. Segundo o Jânio, tudo está bem propenso, tudo encaminhado para que aconteça a rodada neste próximo domingo. Mas vamos depender da reunião de hoje à tarde na federação. Um abraço e até lá. Grande abraço.